Resistências na terapia. Vamos conversar sobre isso hoje. É muito mais comum e se apresenta das mais variadas formas que a gente possa imaginar. Primeiramente, a resistência é algo que vem do nosso inconsciente. Então, o cliente não sente a resistência ao terapeuta em si, mas muitas vezes aquilo que o representa, ou também resistência a não ter que mexer em determinados conteúdos. Então é muito importante que a gente possa conseguir observar com profundidade e ler no comportamento, na fala dos clientes, quando ele está no processo de resistência. Então, várias coisas podem nos sinalizar acerca disso. Vamos entender um pouquinho o que é a resistência. A resistência é um mecanismo de defesa psíquica, justamente para que a gente não sofra, para que a gente não entre em contato com conteúdos traumáticos, e aqui a gente pode entender trauma como traumão, traumas e trauminhas, né? Coisas que nos deixam desconfortáveis, coisas que a gente não quer lembrar, memórias, coisas que não nos fazem sentir muito bem, que nos fazem sentir diminuídos, inferiorizados, insuficientes, incapazes de algum modo. E psiquicamente esse mecanismo de defesa projeta algo para o exterior, na realidade do cliente, de modo que ele coloca uma certa barreira invisível quando vai lidar com o terapeuta, ou mesmo quando ele vai falar de suas próprias questões. Vamos lá, bem assim, de uma forma bem superficial e resumida, eu trouxe essa conceituação para entender, porque quando a gente fala em resistência, parece que é uma resistência contundente, uma atitude mais agressiva, algo deliberado do cliente, mas não, é uma projeção implementada pelo nosso mecanismo de defesa psíquica natural e involuntário, tá? Então o cliente às vezes não sabe, ele não sabe, e as atitudes dele são reações, né? Não ações, são reações. Ele está reagindo ao que está acontecendo no seu interior, no seu inconsciente. Então vamos lá, a resistência pode acontecer de várias formas. Primeiro de tudo o cliente começa a terapia, procura você, eu preciso fazer terapia, expõe a sua questão no primeiro dia, despeja um monte de coisa assim, né? Simultaneamente, fala de várias áreas que estão com problemas. E na segunda sessão em diante, ou depois de um mês, ele começa a querer evadir das sessões. Ele começa a querer faltar, ele começa a desmarcar, ou ele diz assim, eu não tinha nem conteúdo, eu não sabia nem o que falar, né? Aí eu sempre digo assim, terapia não é só para falar do problema. Terapia é também para falar dos seus ganhos, do que você tem superado, para você entender o que você fez, que também acarretou nessa situação positiva que você está vivenciando, né? Então, assim, a evasão da terapia, o desmarcar a terapia, o não trazer conteúdos, ou você sabe que a pessoa tem um conteúdo, ela te falou nos primeiros dias, nas primeiras sessões, e depois ela muda completamente de conteúdo, como se estivesse evitando tratar daqueles temas específicos, ou de um tema específico. E isso é bastante comum e vem de uma dor muito grande. Então,
Outra forma também é fazer projeções e transferências em relação ao terapeuta. Ou ama demais o terapeuta e transfere um amor, uma expectativa muito do infantil, né? Do infantil, colocando o terapeuta no lugar do suposto saber, um lugar mais maternal, mais paternal, como salvador da sua pátria. Ave Maria, eu estava doido para falar com você, doida para falar com você. Eu não sei mais viver sem você. Então é colocar uma importância superdimensionada à terapia, que por um lado envaidece o terapeuta, mas por outro lado não é real, né? A pessoa vive sim muito bem sem terapia, e com isso eu não estou querendo diminuir a importância dela, mas a gente precisa enxugar um pouquinho essas emoções, né? Aí por conta disso, dessa transferência altamente positiva, a pessoa termina protegendo o terapeuta, querendo sempre dar uma de boazinha, dar uma de moça perfeita, ou bom moço, e não coloca de fato suas mazelas, tudo aquilo que lhe aflige, todas as suas sombras, né? Isso é uma forma de resistência. Outra forma de resistência é o contrário, é projetar ou transferir para o terapeuta sentimentos difíceis, de agressividade, de violência. Ah, você não me entende, você está me julgando, você está parecendo meu pai, minha mãe, meu chefe, você tá me rejeitando, né, por algum motivo, a pessoa se sente preterida. Então, tudo isso são o quê? Distrações, desvios da atenção, para que a pessoa não se concentre no conteúdo que ela veio trabalhar na terapia. Lembro, tudo isso é inconsciente. E cada um vai ter a sua forma de resistência, né? E esse esvaziamento que eu falo de conteúdo é muito comum. De repente a pessoa diz, eu já tô ótima, 2, 3 sessões, eu já tô ótima, sabe? Curei algo que estava assim há anos me incomodando, e o terapeuta menos desavisado, ele vai acreditar. E muitas vezes essa melhora súbita e rápida é um processo, sim, né, de resistência. Então, a terapia, veja, é um processo de autoconhecimento, de ressignificação. Não quer dizer que tem determinadas técnicas que, sim, na primeira sessão você já vê uma mudança de percepção. Mas não era água para o vinho. Poxa, aquilo realmente a gente conversou naquela sessão passada e eu estou me sentindo um pouco mais confortável, estou vendo de outra forma, ou a pessoa traz mais conteúdos, então isso é natural. Aí de repente virar da água para o vinho, isso pode ser sinal de resistência. Andréa, isso parece ser muito radical, tudo isso que você está falando. Eu estou dando exemplos, tá? Não quer dizer que todo mundo que tem essas atitudes esteja com resistência. Eu estou dando aqui algumas possibilidades para que você possa investigar aí na relação terapêutica com o seu cliente. E aí, como lidar com a resistência? Em primeiro lugar, é muito importante que você sinalize para o cliente, desde o início do trabalho, quer seja num contrato verbal ou por escrito, que a questão das faltas, a política de faltas, como é que você lida, porque a falta, a desmarcação contínua, isso quebra o processo, quebra o vínculo. A não ser que você já acorde com o seu cliente que você vai fazer sessões quinzenais com ele. Mas se você acordar em sessões semanais e ele começar a faltar, quebra completamente o processo. Esfria, sabe aquela coisa de esquenta, esfria, termina estragando, desgastando. Então, a primeira coisa é essa, e dizer que esse é um tipo de resistência. Você já introduz um pouquinho, olha,
às vezes a gente fica com resistência, isso é inconsciente, e isso pode acontecer de várias formas. Então, qualquer incômodo que você tenha, fala comigo. Fala comigo que a gente vai trabalhar em terapia como um conteúdo terapêutico e a gente vai entender de fato o que está acontecendo, né? Então, a primeira coisa é essa, preparar um pouco o cliente. Você não vai dizer assim para o cliente, né? O segundo ponto é esse, você não vai dizer para o cliente, isso que você está tendo é uma resistência. Pare de ter resistência. Você não pode ter resistência. Lembra? A resistência é uma defesa psíquica. É um processo, é uma tentativa de autorregulação que está se processando ali. Então, você pode ir contornando a resistência, primeiro respeitando. Sabe? Quando você perceber que a barreira está muito forte entre vocês em relação ao tema, deixa ele quieto. Eu não sou adepta à porrada terapia. Meu cliente tem que tratar, tem que trabalhar, eu não gosto de perder tempo. Eu já ouvi terapeutas falando isso. Não sou contra quem é assim, eu não sou. E se eu posso dar um conselho, eu acho que quanto mais você tenta burlar a resistência, né, tenta penetrar na resistência do cliente, mas ele vai se fechar. Imagine aí um bichinho acuado. É isso que acontece com a resistência psíquica. Internamente a gente fica como um bichinho acuado, com medo. E o que é que o bichinho acuado faz? Uma criança com medo faz? Se encolhe, se fecha. E não adianta você pegar na mão e dizer, venha, o cachorro não morde. Não, isso não faz mal. Você vai, você conversa, você aponta, você sinaliza, você mostra algumas coisas, você direciona o olhar da criança ou mesmo do bichinho, né? Até que a resistência vai se abrindo, vai se soltando. É como se fosse uma couraça, muitas vezes é uma couraça energética e demora muito para poder ser desfeita, né? Então ela não foi construída de uma hora para outra e também não será destruída de uma hora para outra, de jeito nenhum. Eu acho que o respeito às resistências é uma boa atitude. Se você perceber, aí o terceiro ponto, se você perceber que a pessoa já tem uma boa estrada de terapia, que ela pode lidar com, né, um aprofundamento da sua observação em relação às resistências, você pode falar, você já percebeu que você chegou aqui para trabalhar o luto do seu pai e você, assim, toda vez que a gente toca no assunto, você desvia? Às vezes a pessoa vai lhe dizer, percebi, eu não quero mais tratar sobre isso, eu não consigo agora. Você diz, tudo bem, não é preciso tratar disso agora, quando você quiser, eu estou aqui. Às vezes a pessoa vai dizer, não, eu não tinha percebido, né? Mas isso aí eu sugiro quando você perceber que a pessoa tem estrada de terapia, tem um chão emocional para sustentar isso, porque às vezes só em você apontar pode desmoronar a pessoa, né? Então, certa vez uma pessoa chegou e para me contar algo que aconteceu com ela demorou muito tempo. Na verdade, isso já aconteceu com vários clientes, né? Uma questão de abuso, ou de falecimento dos pais, ou algo que ela julgou que fez errado. Sabe, demorar, assim, muitas sessões para contar, ou contar pelas beiradas. E a melhor forma de lidar com isso é ser impassível. Quando eu digo impassível, não é não sentir, ficar fria. A psicanálise tem uma metodologia assim de receber o conteúdo do cliente de uma forma bem pessoal, para que possa servir de espelho, né, para que aquilo retorne para ele. Na linha que eu trabalho, a linha transpessoal, a gente já trabalha de uma forma mais interativa.
Não é que a pessoa vai me contar algo difícil, eu vou ficar com a cara assim, passiva de quem não está sentindo. Mas assim, seguir o ritmo dela. Se ela chora, eu reajo àquele choro dela. Eu não antecipo ao que ela ainda não me contou. Então a resistência é algo natural. Durante a terapia, atrapalha, mas às vezes o lidar com a resistência é o próprio trabalho do processo terapêutico. Né? Trabalho às vezes de muito tempo. Tem terapias que são mais breves, tem linhas terapêuticas que são consideradas breves, tem terapeutas que preferem trabalhar com uma metodologia mais diretiva e focada, tem outros que não, mas eu acho que em todos os casos é de bom tom, é respeitoso, é prudente, porque a gente não sabe o quanto que a pessoa pode, né, estar fragilizada em relação àquele tema. É muito importante que a gente mantenha uma distância na resistência que o cliente apresente. Ah, Andréa, será que se eu ficar muito tempo assim respeitando essa resistência não vai atrapalhar a evolução do cliente? De repente ele não vai sair do nó dele? Primeiro, assim, nós enquanto terapeutas não somos os responsáveis por nada em relação à vida do cliente. O cliente não sai dos seus nós porque a gente fez ele sair do nó. O cliente estava pronto para sair daquele nó e com a nossa ajuda, com o nosso apoio. Mas imagine aí com um corrimão. O terapeuta é como um corrimão. O cliente vai dando para um lado, a gente dá um apoio, né? Tem um corrimão, a gente é aquele corrimão que dá apoio, ele se apoia, ele respira, ele consegue continuar caminhando. Aí vira para o outro lado, a gente está lá apoiando com perguntas, com pontuações, com nossa escuta, com nossa amorosidade, até que ele consegue vencer todos os lances de escada, ou pelo menos alguns deles, ou quem sabe avançar por alguns degraus adiante. Tá bom? Qualquer dúvida que você tenha sobre isso, coloca aqui nos comentários, vai ser muito bom trocar informações e ouvir também suas experiências. Fica bem e namastê!